Essa palavra realmente é uma palavra muito forte. É uma palavra que veio para nos tirar, muitas vezes, de uma zona de conforto que a gente entra, de achar que está tudo bem, de achar que eu já não preciso mais perdoar, de achar que eu já resolvi todas as questões interiores. E essa palavra ministrou muito no meu coração e eu creio que Deus vai falar muito com vocês essa noite através dessa palavra, amém? E o perdão, desde sempre, na Bíblia, ele é ressaltado como algo muito importante. Muito importante. E por que que isso acontece? Porque não é uma coisa fácil de fazer. Vocês concordam comigo que não é uma coisa fácil de fazer, perdoar? Para mim não foi fácil. Quando eu conheci Jesus, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei totalmente desestruturada e era exatamente o que aquela menina pensava. Meu Deus, mas algumas coisas que fizeram comigo são imperdoáveis, não tem como. Não existe, não tem como nem Deus perdoar essa pessoa, eu pensava. E aí eu me vi numa posição um dia em que eu aprendi exatamente isso que foi dito ali, que assim como o amor não é um sentimento, o perdão também não é. Eu nunca vou sentir que eu devo perdoar quem me feriu, eu nunca vou sentir que eu devo perdoar quem abusou de mim, eu nunca vou sentir que eu devo perdoar quem me agrediu, mas eu decido, porque eu sei que o perdão, ele liberta a pessoa, mas ele também me torna livre. Amém? Então não é algo muito comum, não é algo fácil de se fazer, e é por isso que ele é tão ressaltado, né? E o perdão, ele é uma condição primordial para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser livres e para que nós possamos ser perdoados por Deus. Porque na palavra de Deus fala que se nós não perdoamos o nosso irmão, Deus também não pode nos perdoar. E às vezes nós nos colocamos em um lugar de juízes, nós nos colocamos no lugar de justiceiros e nós queremos se vingar, e às vezes nós queremos se vingar pelo nosso irmão, pelo que fizeram com ele, pelo que fizeram com algum ente da nossa família, com a minha mãe, com o meu pai, eu não sei a história de cada um aqui, mas eu creio que só nesse vídeo, eu creio que no início dessa introdução que eu estou dando aqui para vocês, vocês já conseguiram lembrar de algum momento que foi difícil ou que está sendo difícil perdoar. E a falta de perdão, ela cria sérias consequências na nossa vida. E muitas vezes ela cria prisões. E quando eu falo prisões, eu não estou falando de algo físico, né? Eu não perdoei e vai aparecer umas grades aqui na minha frente e agora eu vou ficar preso. Não, é muito pior. São prisões emocionais e espirituais, como se algo me prendesse aqui e não deixasse que a minha oração alcançasse a Deus, que não deixasse que o meu clamor alcançasse a Deus. É como se o céu tivesse fechado sobre a nossa vida para que Deus nos ouvisse, porque nós precisamos perdoar. Repete comigo, eu preciso perdoar. Então, essa palavra ela veio para nos ajudar. E eu quero declarar sobre a vida de vocês que nessa noite todos aqui vão sair livres. Livres do peso da culpa, livres do peso do perdão, vão sair daqui se perdoando e aprendendo a perdoar. E a gente vai ler bastante versículo, então podem acompanhar comigo. E o primeiro que eu vou abrir com vocês é Mateus 18. E eu vou ler o versículo 21 e o versículo 22. Ele é bem conhecido. Fala o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 70 vezes 7. E aí, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, bom, 70 vezes 7 ao longo da vida inteira, vou viver aí uns 150 anos. Vão ter pessoas que vão errar comigo, mas quem é que é bom de matemática aqui? Faz um cálculo. Quanto que dá 70 vezes 7?
490. E aí eu lembrei de uma coisa, bom, se as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias sobre a nossa vida, se Ele é bom, se Ele é misericordioso para nos perdoar todos os dias, então é 70 vezes 7 por dia, amém? Não esgota, não tem fim, não acaba. Eu tenho que perdoar sempre. Tu deve ter, quem aqui tem irmão mais novo? Irmão mais novo normalmente, durante um período assim, incomoda, né? Eu agora estou no... A Andressa super se identificando lá, André. Eu agora estou numa fase melhorzinha, assim, porque a minha irmã mais nova já está mais velha, já está mais adolescente, então a gente consegue ter um convívio amigável, mas foi por tabela. Eu tenho meu irmão que brigava com a minha irmã. Aí depois a minha irmã brigava comigo, que eu era mais nova. E aí depois eu tinha que seguir, né, a sucessão, e eu tinha que incomodar a minha irmã também, porque eu tinha que honrar... Não, tô brincando, né, gente? Graças a Deus por Jesus na minha vida. Hoje eu consigo ter um relacionamento amigável, mas a gente sabe que irmão mais novo normalmente é um pé no saco, incomoda muito, né? E aí todos os dias incomoda, e aí pega roupa emprestada sem... Pega roupa emprestada sem pedir, e aí te dedura para tua mãe, e aí te incomoda, e aí tu me pergunta, Carol, tem que perdoar essa coisa chata todos os dias? Tem que perdoar. Todos os dias, viu, Andressa? Todos os dias, viu, Lara? Tu também, todos os dias. Porque é assim, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Quem somos nós para fazer diferente com o nosso irmão? E eu quero entrar no primeiro ponto com vocês, que é, se alguém estiver anotando, é perdoando aqueles que nos machucaram. E é difícil. É difícil, assim como ela falou ali, não foi uma tarefa fácil para ela, e eu vou entrar em alguns pontos nessa parte. E todos os dias alguém nos magoa ou nos deixa tristes. Todos os dias alguém nos chateia, todos os dias o irmão, de repente, não te cumprimenta da forma que tu gostaria. De repente, tu chegou na igreja, o teu líder não te deu aquele abraço caloroso, não falou o quanto tu é especial, o quanto tu é importante, tu já ficou de cara feia. Nunca acontece com vocês, né? Não, né? Só comigo que aconteceu no início. E, gente, uma das maiores obras de Satanás, hoje em dia, é a ofensa. Gente, como tem gente ofendida. E hoje aqui, eu pregando para vocês, de repente alguns de vocês são ou foram, alguns que estão assistindo online, e a ofensa tem sido um dos motivos que tem afastado as pessoas de Deus, tem sido um dos motivos que tem feito, e é uma coisa tão pequena, mas que tem feito com que as pessoas se travem e comecem a criar gigantes a respeito do irmão. Um dia ele não te deu oi, ele não estava tão bem, não te tratou como o alecrim dourado do campo que tu é, e aí tu já ficou triste. Ai, mas o meu líder não me deu oi. Ai, mas o meu líder não me escalou para a gerência. Ai, mas a minha mãe não falou direito comigo, aí tu já ficou bravo, tu já ficou triste, era uma coisa desse tamanho. Só que aí tu vai guardando. E aí daqui a pouco, daqui uns dias repete, daqui uns dias acontece de novo, e aí aquilo que era uma coisinha pequena, só que tu não aprendeu a liberar perdão nem para as coisinhas pequenas, vai se tornando um gigante na tua vida. E deixa eu te dizer, essas coisinhas pequenas, as ofensas, têm feito com que muitas pessoas saiam da igreja. E olha, gente, que eu não estou aqui na igreja há muitos e muitos anos, tá? Fazem alguns. E eu me considero uma bebê na fé ainda, né, no ministério. E nesse curto tempo que eu estou aqui, eu já vi muitas pessoas boas. Sabe aquelas pessoas que têm um propósito assim inegável, que tu olha e tu fala, meu Deus, é uma líder nata, tem um dom de evangelização, meu Deus, como ele leva pessoas na igreja. E acabaram saindo por quê? Porque ficaram ofendidos. Porque fizeram algo que tu não gostou, te falaram algo que tu não gostou. Mas eu quero te dizer, para vocês que estão aqui, para quem está assistindo online, no dia do julgamento final, tu chegar para Jesus e falar para Ele, eu saí da igreja pelo que fulano fez para mim, eu saí da igreja porque meu líder não me valorizou, não me deu oi, não vai colar. Não vai colar. Tu não vai ser absolvido. Posso pegar pesado aqui com vocês, rasgar, ou tem que ficar amaciando? Vocês não vão ficar ofendidos? Não? Tá. Não vai colar, gente.
Não vai colar falar que tu desistiu, que tu não permaneceu pelo que te fizeram, que tu desistiu, que tu não permaneceu porque não foram tão legais contigo, não te deram aquele abraço quando tu chegou. Ai, meu líder não me valoriza, ai, não sei o que, sabe? Não vai colar. Hoje aqui vocês vão sair livres, aprendendo a liberar perdão, aprendendo a se perdoar, pedir perdão para Deus, mas vocês vão sair daqui pelo menos um pouco. Assim como eu saí depois que eu estudei sobre essa palavra, depois que eu primeiro fui ministrada, menos mimizentos, amém? Eu não vou ser mimizento, repete, eu não vou ser mimizento, amém? E sabe, gente, às vezes não é nem algo com nós que fazem. Não foi nem comigo. Não foi nem para mim que o meu líder não deu atenção, foi para o meu irmão, mas eu estou tão preocupado em olhar para o que está acontecendo na minha volta, que eu me ofendo pelo que fizeram com o outro e me afasto de Deus. Ah, mas não é justo o que fizeram com o meu amigo, não é justo o que fizeram com o meu familiar dentro da igreja, não foi justo. O irmão pecou, o irmão errou, e ele está lá, e ele está pregando, e ele está na gerência, não é justo. Quem somos nós para dizer se é justo ou não? Quem sou eu? Quem são vocês? Se Deus, que é Deus, Ele não teve problema nenhum em me pegar pecadora do jeito que eu era, suja do jeito que eu era, me tratar, me cuidar e me usar, quem somos nós para dizer se aquela pessoa está apta ou não para fazer algo dentro da igreja? E muitas vezes é isso que a gente faz, a gente vai se afastando de Deus e vai criando gigantes na nossa vida, mas deixa eu te dizer, apontar o pecado, o erro do outro não te faz menos pecador, não te faz mais santo, muito pelo contrário, quando tu faz isso, está falando muito mais de ti do que do teu irmão. O que te faz mais santo, o que te faz menos pecador, é em situações assim, tu ir na palavra de Deus, bom, o que Jesus faria? Bom, se está acontecendo uma situação assim, deixa eu ver o que Jesus faria, o que eu posso fazer para ajudar esse meu irmão. Eu posso, no mínimo, orar por ele. Eu posso ajudar no quê? O que eu posso fazer? Eu não quero que essa pessoa se perca, que eu também não quero me perder. Amém? E eu estudando, isso veio muito forte no meu coração, porque é uma das maiores armas do Satanás dentro da igreja hoje. Trazer ofensas para o teu coração, fazer com que tu te sinta juiz, com que tu ache que tu precisa fazer algo a respeito, não. O que a gente precisa fazer é orar, amém? E perdoar. Teu irmão errou contigo, perdoa. Teu líder não foi tão legal contigo, gente, o líder também erra, eu também erro, eu tenho uns dias que nem eu me aguento. Me perdoa, sabe? Me perdoem quando eu não for tão simpática, quando eu passar por vocês e eu não dar aquele abraço, não te tratar como uma flor linda do jardim, me perdoa, gente. Tem dias que eu também não estou legal, tem dias que o pastor não está legal, que os outros líderes não estão legais. Perdoa, sabe? Sejam leves, aprendem a soltar. É tão mais fácil a vida quando a gente consegue ser assim. E eu falo por experiência própria, porque eu era uma pessoa muito rancorosa. Gente, sabe aquelas pessoas ofendidas? Perguntei, não respondeu, já bloqueei, não falo mais. Era eu. Nossa, eu era insuportável. E eu falo isso com tanta autoridade porque eu tive que deixar Jesus agir. Não foi da forma mais fácil do mundo. Foi me quebrando várias vezes, me constrangendo muitas vezes com o amor das pessoas que eu queria julgar algumas vezes, sabe? E foi muito importante que eu conseguisse amadurecer nessa área para que eu pudesse viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu creio que se essa palavra até aqui está falando com vocês é porque Deus quer te amadurecer nessa área para que tu possa romper na tua vida. Amém? Mas eu também entendo que existem situações muito difíceis de perdoar. Aqui a gente estava falando até agora sobre situações do dia a dia, sobre coisas pequenas que pouco a pouco vão nos afastando de Deus, que pouco a pouco vão tentando nos tirar do nosso propósito, né? Mas eu sei também que existem coisas muito difíceis de perdoar. Assim como a menina falou ali no vídeo, né? Ela foi abusada com 7 anos, em uma fase da vida dela em que a família dela estava totalmente vulnerável, em que eles estavam precisando de ajuda, em que eles estavam precisando ser acolhidos, e naquele momento de mais fraqueza, de dor, ela foi abusada. E eu creio que situações assim causam muitas vezes consequências irreversíveis. E, gente, eu lendo isso daqui, eu estudando, né, para essa palavra, eu me lembrando
também no meu revisão de vidas, naquele primeiro impacto que eu tive, que entender sobre o que era o perdão foi uma das partes mais difíceis para mim, que eu tive que voltar, porque sabe o que acontece? Muitas vezes, acontecem situações na nossa infância, assim como com ela, que a gente acaba criando uma casca em cima daquilo dali para não nos machucar mais. Como se a gente colocando uma pedra em cima sem resolver, fosse morrer e nunca mais fosse voltar. Mas eu tenho tratado até com algumas discípulas minhas que às vezes é necessário com que a gente volte, sabe? Com que a gente volte lá atrás, com que a gente lembre de quem nos feriu, que a gente lembre do que nos aconteceu para que a gente possa liberar o perdão. Assim como a maioria de vocês, eu sou bem jovem, eu tenho 23 anos, mas eu já passei por muita coisa na minha vida. Como aquela menina ali, eu também fui abusada com 6 anos de idade. E assim, era um tio, não era nada que tu pensava, ai meu Deus, é uma pessoa na rua que me pegou. Não, era num momento bem frágil também na minha vida. Minha mãe tinha se separado do meu pai tinha me abandonado, ele era o meu pai substituto, digamos assim, era quem estava fazendo o papel de pai ali. E eu também fui, com 6 anos, um pouquinho mais nova que ela, com 6 anos. E eu achava que estava tudo bem, porque eu fiz acompanhamento psicológico, né? Então, eu achava que estava tudo bem. E quando eu entendi que eu precisava perdoar até ele, eu pensei, não tem como. Não tem como, olha o que o cara fez, sabe? É imperdoável, não existe a possibilidade. Só que quando eu entendi que quando eu perdoo, eu favoreço muito mais a mim do que aquele que me feriu. A falta de perdão não mata quem não recebe, mata quem retém. E quando tu não perdoa, por mais que seja difícil, eu sei que isso vai te matando aos poucos, vai te sufocando, até o momento em que vai conseguir te paralisar. E quando te paralisa é muito pior, é muito mais difícil tu conseguir continuar. E é por isso que eu digo, eu sei que é difícil perdoar, mas é necessário. E no momento que eu entendi isso, eu fui livre, sabe? Parece que tirou um peso das minhas costas, assim, que não é meu e que não é de vocês também, que a gente não precisa carregar. E quando eu entendi isso, quando eu entendi que era necessário, por mais que tivessem trazido dores para a minha vida, para a minha família, traumas, e quando eu entendi que era necessário, eu perdoei. E é como se tivesse aberto um leque de possibilidades na minha vida, sabe? É como se tivesse tirado um peso das minhas costas que eu estava carregando desde os meus 6 anos e que eu não precisava carregar. E eu quero dizer para vocês, eu não sei o que fizeram. Eu não sei o que fizeram para ti, eu não sei se assim como eu, tu já foi abusado. Eu não sei se dentro da tua casa, que é mais comum do que vocês imaginam, você foi ferido, e não falando só de abuso, mas o teu pai te maltratou, a tua mãe te maltratou. Eles não acreditaram em ti, eles falaram coisas que te chateou. De repente o teu pai te abandonou, a tua mãe te abandonou, tu te sente o preterido, eu não sei. Não sei se tu foi traído no teu relacionamento, isso é uma coisa que ainda te machuca muito, por mais que tu tenha tentado seguir em frente. Mas eu sei que a gente precisa perdoar. E dentro da nossa casa, quando é com os nossos pais, ainda tem um agravante, se torna mais difícil, porque na teoria eles deveriam ser os nossos heróis. Na teoria eles deveriam ser as pessoas que nos protegem, as pessoas que nos guardam, as pessoas que nos guardam do mundo que é terrível, e a gente sabe. E é muito difícil de perdoar, porque nós criamos uma imagem, quando a gente é pequeno, de que os nossos pais são super-heróis, né? Eu não sei vocês, mas eu criei. De que era o meu Deus, assim, o meu pai, a minha mãe, e aí meu pai me levava nos botecos, eu achava o máximo ir com ele. Eu achava o máximo ir com ele, assim, eu adorava. E eu criei uma imagem, assim, e a gente cria, porque a gente é inocente, a gente é criança. E glória a Deus pela vida de alguns aqui, em que eles realmente foram os heróis de vocês, mas em vários casos, não é isso que acontece. Em vários casos, a gente acaba abandonado. A gente acaba sendo ferido por eles, porque no lugar onde as pessoas menos acreditam, na grande maioria das vezes, não em todas, mas na grande maioria das vezes, o lugar em que menos acreditam na gente é dentro da nossa própria casa. Tu não vai conseguir, tu vai ser igual ao teu pai, tu vai ser igual ao teu tio, tu é igual à tua irmã. Por que que tu não é igual à tua prima? Por que que tu não é igual à tua amiga? E a comparação é uma das piores coisas que existe, porque vai nos matando aos poucos, né?
vai trazendo um sentimento de insuficiência, muitas vezes de insegurança, bom, porque eu não sou igual a ela, eu não tenho a personalidade igual a dela, eu não sei falar igual a ela. Eu, muitas vezes, fiquei em situações assim, mas eu não sou tão delicada quanto as minhas amigas, eu não sou tão, princesinha quanto as minhas amigas, e agora, o que eu vou fazer, meu Deus? E aí, quando a gente entende que a gente não precisa ser igual a ninguém, e que se te compararam na tua infância, se tu ainda sofre isso dentro da tua casa, azar que tu não é parecido com fulano, azar que tu não é parecido com ciclano. Deus te fez exatamente assim, porque Ele quer te usar desse jeitinho que Ele fez. Amém? E aí no versículo que a gente leu lá no início de Mateus, onde Jesus fala, né, que até 70 vezes 7 nós precisamos perdoar, Ele não trouxe nenhuma distinção. Até 70 vezes 7 tu tem que perdoar a tua mãe, e aí tantas vezes o teu pai, aí teu amigo não sei tantas, esse daqui não merece perdão. Não, Ele não trouxe distinção nenhuma. Até 70 vezes 7, até os nossos pais. Até quem abusou, até quem traiu, independente do que te fizeram, até 70 vezes 7. Amém? E como eu disse antes, o exercício do perdão, ele é uma batalha que só nos favorece. Só nos favorece. A gente não tem nada a perder. E isso que foi falado aqui no vídeo é muito verdadeiro, porque muitas vezes a gente não quer liberar perdão, porque a gente tem o sentimento de que se a gente perdoar, a gente vai estar deixando aquela pessoa sair ileso do que fez para mim. Eu vou estar perdendo a minha pose, né? Eu vou estar deixando a pessoa ganhar. Bom, me feriu, fez o que fez e agora eu vou perdoar. Como assim? Muitas vezes a gente pensa isso. Como é que eu vou perdoar o meu pai? Ele me abandonou. Como é que eu vou perdoar a minha mãe? Ela não foi carinhosa comigo da forma que eu gostaria que ela fosse. Ela não foi nas minhas apresentações da escola. Ela não foi aquela mãe coruja, atenciosa, que fazia minha lancheirinha para levar para a escola. Gente, quantos adultos que a gente vê hoje em dia que são amargurados porque na infância não tiveram o tratamento que gostariam de ter. Mas normalmente quem te machucou, normalmente quem machuca é porque também está machucado. As pessoas só dão aquilo que elas têm. As pessoas só conseguem passar para ti aquilo que elas receberam. E muitas vezes quem te feriu não teve a oportunidade de ter uma infância boa. De repente tu está pensando, mas o meu pai me abandonou, mas a minha mãe ela não é da forma que eu gostaria, mas de repente eles também foram abandonados. De repente eles também foram maltratados, e na grande maioria das vezes. Sabe, na escola, sempre tem aquele grupinho que são as pessoas que fazem o bullying. Eu fui de todos na escola, eu fui a que sofreu, eu fui a que fiz, eu me encaixava em todos, assim. Mas sempre tem aquele grupinho, não é exemplo, tá, gente? Mas sempre tem aquele grupinho que tem aquelas pessoas que fazem bullying, sabe? Que tem aquele cara que é o chato, e que é o bambambam, e que faz bullying, que fala mal, e que até agride muitas vezes. Se tu sentar 5 minutos com as pessoas que são assim e que buscam fazer isso, muitas vezes para chamar a atenção, tu vai entender o porquê que ela faz aquilo. Tu vai entender porque muitas vezes vem de um lar totalmente desestruturado, muitas vezes vem de um lar onde é agredido, onde é maltratado, e aí só está reproduzindo aquilo que está recebendo dentro de casa. E a gente julga, e a gente aponta, e a gente nem conhece, nem sabe o que está passando na vida da pessoa. Só machuca quem é machucado, gente. E como eu disse antes, a ausência de perdão ela não vai matar quem deixa de receber o perdão. Ela vai matar quem retém. Ela nos mata pouco a pouco, é como um câncer, sabe? Começa pequenininho, e aí vai se propagando, até que daqui a pouco te mata. É como se tu estivesse andando com uma mochila cheia de peso nas costas, sabe? Mas pesada mesmo. O pessoal aí da Lions esses dias foi subir um morro, eles queriam levar até churrasqueira, tipo isso, sabe? Até churrasqueira na mochila. Queriam levar carne para fazer churrasco, churrasqueira. Se bobear, iam até levar um carvão de 10 quilos na mochila. É tipo o pessoal da Lions subindo no morro, sabe? E aí, uma mochila bem pesada, assim, imaginem, tá? No início, a gente até consegue caminhar um pouquinho. E aí daqui a pouco vai ficando cansado, e aí vai começando a andar mais devagar, e daqui a pouco tu cai para trás, senta, fica ali parado, não consegue nem levantar. É assim ou não é? E a falta de perdão é exatamente isso.
É como se a gente estivesse carregando uma mochila nas nossas costas, cheia de mágoa, cheia de amargura, cheia de falta de perdão, cheia de julgamento, cheia de achismos. No início a gente até consegue caminhar um pouquinho, aí vai começando a caminhar devagar até que aquilo ali nos para, nos prende e não deixa mais com que a gente rompa, com que a gente faça nada mais em nenhuma área das nossas vidas. Porque é uma doença. E aí quando tu não perdoa, tu fica remoendo o passado, fica remoendo o que te fizeram lá atrás, fica remoendo o que te fizeram na tua infância, na tua adolescência. E o único lugar que Deus não está é no passado, porque não tem o que fazer no passado. Não tem como mexer no passado, não tem como mudar o passado. E às vezes a gente fica remoendo. Quantas pessoas em depressão, porque a depressão é isso, né? O excesso de passado na nossa vida, né? É o quando a gente fica remoendo aquilo que nos fizeram, é o quando a gente fica remoendo aquelas dores. E aí aquilo vai nos matando até que nos paralisa. E aí eu quero ler com vocês Marcos 11, e eu vou ler o versículo 25 e o 26, se vocês quiserem acompanhar. Fala o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Forte, né? E é exatamente aquilo que eu falei antes. Quando a gente não perdoa, não tem como Deus nos perdoar. Enquanto a gente estiver ocupando a cadeira de juiz na nossa vida, não tem como Deus vir e ser o nosso juiz. Não tem como Ele nos perdoar, não tem como Ele fazer nada referente a essa situação, porque tu ainda quer ser o comandante disso. Tu ainda quer ser a pessoa em que dita as regras, tu ainda quer ser a pessoa que vai, como se isso fosse, né, determinar o destino da outra pessoa, né? E aí quando a gente solta, quando a gente aprende, Deus também pode nos perdoar, porque nós também erramos. Eu não sei vocês, mas eu erro todos os dias. Todos os dias eu preciso pedir perdão para alguém, ou eu preciso pedir perdão para Deus, ou eu preciso me perdoar. Todos os dias a gente faz alguma coisa. E não estou falando de coisas gravíssimas, né? Mas todos os dias a gente depende do perdão de Deus. E se nós não perdoamos o nosso irmão, se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, Deus também não tem como nos perdoar. E aí o segundo ponto que eu quero entrar com vocês é exatamente isso: perdoando a nós mesmos. Que tarefa difícil às vezes, né? Chegou no momento da minha caminhada com Deus, que eu já tinha perdoado quem eu tinha que perdoar, eu já tinha me arrependido e pedindo perdão para Deus, e eu achava que estava tudo ok. E um dia, num momento de ministração aqui, estava sendo falado sobre o perdão e foi batido nessa tecla de perdoar a nós mesmos. E eu comecei a orar, eu nem sabia que eu precisava, mas Deus começou a ministrar em mim, porque eu já era líder, eu já estava ocupando uma posição, já tinha um ministério, enfim, e eu ainda tinha muitas questões que eu precisava me perdoar. E isso é difícil porque nós nos punimos muito, né? Nós nos punimos tanto. Ai, mas por que eu fiz aquilo? Ai, mas se eu não tivesse feito aquilo com tal pessoa, ela seria minha amiga até hoje, ela seria minha namorada até hoje, meu namorado até hoje. E nós nos punimos mais do que Deus. Deus não quer nos punir. Deus, Ele quer nos amar, Ele quer nos cuidar, Ele quer nos colocar no colo como filhos e falar: eu te perdoo, não importa, eu te perdoo, continua, não importa, eu te perdoo, continua. E às vezes nós não nos perdoamos, né? E isso também é uma das coisas que tem feito com que as pessoas se afastem de Deus. E criam um gigante dentro do coração assim: mas eu não sou merecedor, mas eu não sou digno. Eu também não. Ninguém é. É pela graça de Deus. Não é sobre o quanto tu é merecedor, não é sobre o quanto tu é digno, é o amor dele, é a graça. E eu sei que é difícil de acreditar nisso, mas Ele te ama independente de qualquer coisa que tu fez. Nós, com o nosso sentimento limitado de seres humanos, né, com o nosso entendimento tão limitado, às vezes é difícil de acreditar que Deus, Ele pode nos perdoar apesar de qualquer coisa que a gente fez. E Ele nos perdoa. E quem coloca a culpa em nós, quem nos aponta, quem nos julga, não é Deus. Vocês concordam comigo que não é Deus? E às vezes nós estamos dando lugar para o inimigo ficar nos apontando.
A gente abre uma brecha imensa, nós nos punimos e nós deixamos que o inimigo aponte o dedo na nossa cara e fale: tu deixou Deus, tu desviou, tu errou com teu líder, tu errou com os teus pais, tu errou contigo mesmo. De repente, se tu tivesse tomado outras decisões, a tua vida hoje estaria num curso totalmente diferente. Porque o lugar que tu está hoje é a soma de todas as decisões que tu tomou até aqui. E às vezes nós tomamos decisões erradas. Eu já tomei, acredito que todos aqui também, porque nós somos humanos, nós somos falhos, limitados. E às vezes a gente se pune tanto, e Deus ele não quer isso. Deus ele não quer nos punir. Deus ele não quer fazer isso, ele quer nos perdoar. Nós temos na Bíblia, né, o exemplo de Judas, que ele se sentiu tão culpado, né, por ter traído Jesus, e ele foi lá e se matou e acabou ali. Ele é lembrado até hoje pelo cara que traiu Jesus e se matou depois. Mas se vocês lerem um pouquinho, vocês vão perceber que Pedro também traiu Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. A diferença é que ele não deixou a culpa sucumbir ele. Ele foi perdoado e hoje a gente lê e a gente aprende com o ministério dele. E provavelmente a gente ia saber muitas coisas a respeito do ministério de Judas, porque ele poderia ter se arrependido e continuado. Deus ia perdoar ele, Jesus ia perdoar ele. Só que ele deixou a culpa falar tão alto, ele se puniu tanto, e que ele não aguentou a dor disso, e ele se matou. Mas ele poderia ter sido lembrado de uma forma totalmente diferente. Nós poderíamos estar, de repente, aqui pregando sobre ele, sobre o quão bom ele foi, né? O quão discípulo bom ele foi, o quanto ele foi dedicado, mas não, nós não lembramos dele por isso. E ele fez coisas boas antes de ele trair Jesus. Mas vocês lembram? Não. A gente só lembra do cara que traiu Jesus e se matou. E eu não quero que eu seja lembrada pela pessoa que não soube se perdoar e que desistiu, e eu não quero que nenhum de vocês aqui seja lembrado por isso. Eu quero que vocês sejam lembrados pelas pessoas que reconheceram que precisavam da misericórdia e do perdão de Deus e que prevaleceram e que continuaram. Amém? E aí, de repente, tu deve estar pensando: ah, Carol, mas tu não sabe o que eu fiz. Tu não sabe, eu fui uma pessoa horrível, eu traí, eu menti, eu agredi, eu feri, eu não sei. Não sei mesmo o que vocês fizeram realmente. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E se ele foi fiel para me perdoar, porque eu também era uma pessoa horrível, se ele foi fiel para me perdoar, se ele foi fiel para me erguer, para me colocar aqui hoje, para trazer essa palavra para vocês, ele também é fiel para perdoar e restaurar todos os sonhos e tudo aquilo que foi perdido na vida de vocês. Amém? E aí, além de Deus nos perdoar, e ele nos perdoa, a gente precisa se perdoar, amém? Gente, parem de se punir. Para de ficar remoendo o passado. Quando tu errou, quando tu falhou lá atrás, tu não tinha a mesma maturidade que tu tem hoje. Tu não tinha o mesmo entendimento que tu tem hoje. Sabe, te arrepende e continua. O único lugar que Deus não está é no passado. Não tem mais o que fazer com o que aconteceu. Não tem mais o que fazer. Eu também gostaria de mudar várias, gente, se vocês soubessem o quanto eu gostaria. Mas não dá. Sabe, não tem o que fazer. Então, vamos parar de se punir e deixar com que Deus haja na nossa vida da forma que Ele quer agir, da forma que Ele quer fazer. E tudo aquilo que foi perdido na tua vida, por conta de decisões erradas que tu tomou, se tu permanecer em Deus, se tu reconhecer que tu precisa do perdão e da misericórdia dEle, tu continuar, Ele vai restituir e vai te dar muito mais daquilo que tu perdeu, amém? E eu quero ler com vocês agora 1 João 1, versículo 9, que fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para perdoar, Ele é fiel para fazer, a gente só precisa acreditar e confiar. Isso é tão claro na palavra de Deus. Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa ler várias vezes, que a gente precisa orar, pedir revelação de Deus, mas isso é claro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de tudo aquilo que te fizeram, de tudo aquilo que te feriu. Ele é fiel para te perdoar e para restituir, amém?
E aí a gente vai entrar no terceiro ponto agora, e já pode ir abrindo, por favor, em Êxodo 32. A gente vai ler o versículo 31 e o 32, tá? E aí esse terceiro ponto é, quando nós aprendemos a perdoar quem nos feriu, quando nós aprendemos a pedir perdão para Deus, a nos arrependermos, e quando nós aprendemos a se perdoar, a gente entra no maior nível do perdão, digamos assim. Nós estamos aptos para ir num nível mais alto, que é clamar pelo perdão dos perdidos. E aí em Êxodo fala o seguinte, 31 e 32, tá? Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. E aqui, Moisés, ele está clamando pelo perdão de outras pessoas, né? E ele é tão ousado na oração dele que ele fala que se Deus não perdoar, se Deus não puder perdoar, é para tirar o nome dele do livro. Ou seja, ele era bem radical. Eu não sei se eu seria. Tipo, perdoa ou tira o meu nome. E eu pedi, pai, perdoa, por favor. Mas não tira, né? Se não quiser, tu é Deus também, né? Quem, né? Sou eu. Mas a gente precisa aprender muito com essa oração de Moisés, porque ele estava clamando, e ele estava clamando provavelmente por várias, porque era muita gente, ele estava clamando provavelmente por pessoas que ele nem conhecia pessoalmente, por pessoas que não tinham afinidade com ele, que não tinham amizade com ele. E ele estava clamando para que Deus perdoasse, ele estava preocupado com aquelas pessoas. Ele estava preocupado que aquelas pessoas recebessem o perdão de Deus, porque se nós não recebemos o perdão de Deus, nós não temos como ser salvos. Mas para que a gente receba o perdão de Deus, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar, e esse chamado também é para nós. Muitas vezes a gente fica um pouquinho egoísta. Eu só penso em mim, eu só penso no que eu quero conquistar, eu só penso no que eu quero fazer, eu só penso no perdão que eu preciso receber. Eu só penso nisso. E esse chamado também é para nós, aprender a clamar pelo perdido, sabe? E muito mais do que clamar pelo perdido, é orar por aqueles que te feriram também. E, gente, eu tenho aprendido isso essa semana, eu estava até conversando com a Tamara esses dias. E eu tenho colocado em prática isso, sabe? Orar pelas pessoas que me feriram, orar pelas pessoas que falaram mal de mim, que me julgaram, apontaram. Eu tenho feito isso e tem sido assim. Parece que tira um peso das minhas costas, sabe? Parece que tira aquela angústia, e eu quero aconselhar vocês, orem por aqueles que te feriram. Orem porque muitas vezes eles estão machucados também, muitas vezes eles estão mais feridos que vocês. E a gente precisa aprender a clamar pelo perdido. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e... Não conhece, eu vou de novo. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e... o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente ora por uma pessoa, é uma das maiores provas de amor que a gente pode fazer por ela. É uma das maiores coisas que tem, porque a gente reconhece a nossa posição de totalmente dependente de Deus, e a gente sabe que a gente, no nosso poder totalmente limitado, não podemos fazer nem metade do que Deus pode fazer sobre a vida daquela pessoa. E quando a gente aprende a orar pelas pessoas, quando a gente aprende a interceder, quando a gente aprende a clamar para que Deus perdoe também o perdido, eu acho que a gente alcançou um nível mais alto de espiritualidade, de fé. E é difícil, mas é libertador, gente. Clamar pelo perdido, clamar pela pessoa que te feriu, que te fez mal, é libertador. E se Deus, que é Deus, né, perdoou, se Deus, que é Deus, Ele não teve problema em pegar pessoas totalmente sem futuro, totalmente improváveis, para cumprir um ministério, para usar essas pessoas. Olha Paulo, quem era Paulo, gente? Paulo perseguiu os cristãos. E olha como Deus usou absurdamente a vida dele. E se Deus é Deus para usar, para perdoar, Ele não tem problema nenhum com um pecador que se arrepende de continuar. Quem somos nós para não perdoar e para dizer o contrário? Então, nós precisamos aprender muito com a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos muito
nos colocar no nosso lugar. Nós precisamos muito entender qual é meu papel aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não deveria perdoar se Deus perdoou? Que autoridade eu tenho para fazer isso se Deus não me deu essa autoridade? Sabe? Nós não somos caminhão de lixo para ficar carregando tanta podridão, para ficar deixando crescer no nosso coração essas sementes podres que semeiam na gente, sabe? Nós não somos caminhões de lixo, nós somos templos do Espírito Santo, amém? Nós precisamos parar de deixar com que essa podridão cresça dentro da gente. Ai, mas me feriram, mas falaram de mim, eu sei, dói, machuca. Mas é necessário perdoar, é necessário liberar perdão. E aí eu quero ler com vocês, estou quase fechando, é Gênesis 45, versículo 1 e 2. Fala o seguinte: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Nesse momento aqui, José ele se revela aos seus irmãos, e eu acredito que a maioria que conhece a história de José, o quanto ele foi maltratado, o quanto ele foi ferido, o quanto ele era preterido pelos seus irmãos. E ele tinha uma posição no Egito, ele era o governador do Egito. E quando ele vai se revelar aos seus irmãos, eu creio que para ele fazer isso, ele deve ter precisado assim, liberar perdão para cada coisa que fizeram a ele, sabe? Para cada palavra que falaram para ele, para cada ferida que fizeram com que crescesse no coração dele, ele teve que liberar perdão. E na palavra fala que quando ele está sozinho com os irmãos dele, ele chora, e ele chora tão alto que quem ele não queria que visse acabou ouvindo o choro dele, porque era uma coisa que provavelmente estava sufocando e estava matando ele durante todos aqueles anos. E quando ele se revela aos irmãos dele, ele não consegue conter o choro. Ele não consegue conter porque aquilo estava matando e aquilo machuca. E aí eu quero te dizer, independente da posição que tu ocupa hoje, independente da posição, aqui somos todos iguais. José, ele era governador e ele teve que se dobrar, ele teve que chorar, ele precisou perdoar, ele não se conteve. E eu quero te dizer, você não precisa se conter hoje para perdoar. Você não precisa ficar usando uma capa de que eu sou crente há tanto tempo. Eu já estou na igreja há não sei quantos anos, eu já sou líder, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu já estou nos outros ministérios, nas mídias, na intercessão, não sei, mas não interessa. José, ele era governador e ele chorou, na palavra fala que ele chorou tão alto que ouviram, ele levantou a voz de choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Ele não queria que as pessoas o vissem daquela maneira, ele pediu para todo mundo sair do salão, e acabou que quem ele não queria que visse, acabou ouvindo, porque era tão alto, aquilo sufocava tanto ele, que quando ele conseguiu liberar, quando ele conseguiu se mostrar aos seus irmãos, ele precisava chorar. Ele precisava pôr para fora, porque às vezes a gente guarda há tanto tempo aquilo, e aí tem algumas situações que a gente não consegue nem falar. A gente abre a boca para falar e já embarga a voz, e já não consegue mais. Pronto, só chora. E a gente entende que a gente está curado em alguma área da nossa vida quando eu consigo falar sem chorar. Quando eu consigo falar sem sentir aquela dorzinha no meu peito, sabe? E isso é muito forte. Não importa a tua posição hoje na igreja, não importa a tua posição na tua vida também, secular, né? O perdão, ele é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. Não existe vergonha em se arrepender, não existe vergonha em pedir perdão, não existe vergonha em se dobrar diante de Deus e muitas vezes chorar. Não existe vergonha em se perdoar. E muito menos, não existe vergonha em tu clamar pelo perdido, em tu clamar por aquelas pessoas que te fizeram mal. Isso não é inferioridade, isso não é ser trouxa, que nem muitos pensam, mas tu vai perdoar, tu é trouxa. Não, isso não é. Isso é uma maturidade espiritual que todos nós precisamos ter. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.
Pode desligar a luz aqui, por favor, os meninos do louvor. Sabe, gente, quando nós perdoamos, quem nos feriu, quem nos maltratou, quem nos abusou, nós liberamos aquela pessoa. É como foi falado ali no vídeo, é como se a gente tirasse a mão da garganta daquela pessoa. Mas nós também nos tornamos livres. Amém? E eu quero convidar vocês nesse momento a fechar os teus olhos. E nesse primeiro momento, eu não quero que você faça nada, eu não quero nem que você ore ainda. Eu quero te convidar quietinho no teu lugar. Fecha os teus olhos, não desperdice esse momento. Fecha os teus olhos agora. E eu quero que você comece a trazer à sua memória tudo aquilo que ainda te traz dor. Toda palavra que te falaram, que te feriu. De repente, algum abuso que tu sofreu. E aí tu deve estar pensando, eu não merecia isso, eu era uma criança, eu não merecia ser abusada. Eu era uma criança, eu merecia ser cuidada pelos meus pais, eu merecia atenção. Eu merecia um colo em vez das surras que eu recebi. Era isso que eu merecia e eu não recebi isso. De repente, tu foi abandonada pelo teu pai ou pela tua mãe. Os teus pais de repente se divorciaram e tu não teve a família que tu gostaria de ter. Tu não teve aquela família convencional, de comercial, que a gente olha, que a gente sonha em ter. De repente é essa a tua realidade. E eu quero te convidar nesse momento a lembrar de tudo aquilo que ainda dói. Para quem tu ainda precisa liberar perdão. De repente tu já passou por um momento assim. Ah, Carol, eu já fiz a revisão de vidas, eu já fui ministrado a respeito de perdão. De repente sim, mas se foi genuíno, se ainda está muito forte no teu coração isso, é porque tu ainda precisa liberar. Existem situações, gente, que não é numa noite, são processos. E de repente tu está passando por algum desses processos ainda. O que te fizeram, que te machucou? Eu não sei se você foi traído, se você foi enganado, abandonado, se falaram mal de ti, se como no início da palavra eu ministrei, você foi ofendido, não te trataram da forma que tu gostaria, eu não sei o que tu tem carregado. E quando eu falo de perdão, que tu precisa liberar perdão, eu não estou falando só de coisas do passado, eu estou falando também de situações no dia a dia que acontecem. E que a gente vai deixando crescer no nosso coração e que a gente não libera e a gente vai prendendo. E quando na verdade a gente não está prendendo aquela pessoa, nós estamos nos acorrentando. Nós estamos cada vez mais colocando peso dentro dessa mochila.